Movimentos sociais e políticos no século XIX, o nacionalismo. Aula 10, segunda série do ensino médio. Ao longo do século XIX, o nacionalismo foi ganhando forças nas inúmeras guerras e no processo de surgimento de novos países. Também ganhava espaço o princípio das nacionalidades, conceito liberal segundo o qual cada sociedade deve ter o seu próprio governo. Lembrando, nação é algo inventado, é algo criado pelo ser humano. A nação é uma comunidade criada, né? Elas envolvem sentimento, né? Sentimento de pertencimento. Você faz parte daquela nação se você se sente pertencendo àquela nação, né? Tem até uma frase, né? Foi até a epígrafe do meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre o nacionalismo na Bolívia, né? Movimentos nacionalistas na Bolívia. E aí a epígrafe do meu trabalho era uma frase do Bennett Anderson, que é: a nação é uma comunidade inventada, né? Então, desde quando eu concluí meu curso, faz pouco tempo, eu gosto muito de falar sobre nacionalismo, comparar nacionalismo com o Estado, né? Muitas vezes, uma nação, ela requer o seu Estado próprio, né? Existem, por exemplo, nações no leste europeu que estão vivendo num Estado, em outro Estado, dominados por um outro povo, né? Subjugados por um outro povo, e aí eles fazem um movimento nacionalista para ter um Estado próprio. Por exemplo, nós temos um exemplo muito bom para você entender o que é nação, os hebreus, né? Os hebreus que formaram o Estado de Israel, né? Os hebreus, eles eram um povo, uma nação sem Estado, até o final da Segunda Guerra Mundial. Eles eram uma nação que estavam espalhados pelo mundo, pela diáspora, né? Que houve, isso aí para quem é religioso e vê a Bíblia, né? Houve a diáspora do povo grego, desculpa, do hebreu, e eles se espalharam pelo mundo, mas eles se consideravam uma nação por causa desse sentimento de pertencimento, mas eles não tinham um Estado próprio. Esse Estado próprio eles vão ter somente depois da Segunda Guerra Mundial, que a ONU vai criar o Estado de Israel. Aí, então, você vai ter o Estado de Israel, que é habitado pelo povo, pela nação hebraica. Então, isso aí dá para você ter a noção, a diferença do que é nação e do que é Estado. Outro exemplo muito bom que eu sempre gosto de citar é da Itália. A frase da Itália é outra, né? Eu gosto das frases quando a Itália unificou, a frase foi a seguinte: criamos a Itália, agora falta fazer o italiano. Então, quer dizer, na Itália é o caminho inverso. Primeiro criou-se o Estado italiano, né, com várias nacionalidades ali diferentes, e depois, né, que veio se construindo esse sentimento de nacionalidade para dizer, somos todos um povo só, somos todos italianos, né? Porque a Itália era muito fragmentada, como a própria Alemanha também era muito fragmentada. Então, e isso também explica lá o início da Primeira Guerra Mundial, né? Itália e Alemanha demoraram muito para unificar os seus estados nacionais, né? E criar esse sentimento de nação no povo. E aí, por isso que eles ficaram atrasados aí na corrida imperialista, né? Que deu aí um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive, Itália e Alemanha entraram juntas do mesmo lado na Primeira Guerra Mundial, na Tríplice Aliança. Lembrando, eixo vai ser na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, Itália e Alemanha formam a Tríplice Aliança junto com o Império Austro-Húngaro. E, inclusive, é uma questão nacionalista que vai dar início na guerra. O atentado que sofre o imperador austro-húngaro, né, o Francisco Ferdinando, que não era herdeiro do trono, ele sofre esse atentado de um radical nacionalista, né, do povo
de um povo que era dominado pelo Império Austro-Húngaro. Então, e o nacionalismo é isso, é a tendência de um país ser, de um povo ter o seu próprio Estado, ter a sua própria nacionalidade. Então, isso foi se desenvolvendo no mundo liberal, né? O nacionalismo é um atributo liberal. Mas hoje a gente vê as pessoas discutindo, falando que nacionalismo é algo ruim na medida do possível quando uma população se torna xenófoba, né? Xenófobica. A xenofobia em relação ao estrangeiro, né? É reflexo do nacionalismo exacerbado. E aí, quem que entrou nesse bojo aí? O nacionalismo era algo liberal, mas que aí foi usado por regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, o nazifascismo, né? Na verdade, o nazismo é um tipo de fascismo, né? Usado pelo fascismo, né? Dentro dessa perspectiva de nós somos um povo superior e nós devemos dominar o outro, né? É um nacionalismo exacerbado. Então, o nacionalismo tem a sua face boa e a sua face ruim, né? Um governo nacionalista é aquele que defende a indústria nacional, cobra imposto de importação para proteger a sua indústria, né, desenvolvimento da nação. Então, e às vezes se torna contraditório, né? Ao mesmo tempo que o nacionalismo era liberal, ele passou a ser usado como algo para fechar, né? Então, é a contradição que está dentro aí do termo nacionalismo. Nação pode ser definida como um grupo de pessoas que possuem elementos como religião, idioma, costumes comuns que habitam determinado território, cuja ocupação é legitimada pela tradição, pela história, né? Que habitam determinado território, né? Lógico, não é regra geral. Religião, idioma, costumes, sim, mas para formar uma nação não precisa necessariamente estar habitando aquele mesmo território, né? O exemplo que eu já dei para vocês por exemplo, dos hebreus que viviam espalhados pelo mundo e nunca deixaram de se considerar uma nação, né? Inclusive, eles diziam que as pontas das estrelas de Davi representavam as 12 tribos de Israel e que eles estavam unidos, né, pela estrela de Davi, onde quer que eles estivessem. Outro exemplo que nós temos de nação que está espalhada pelo mundo é os ciganos, né, que até hoje não existe um estado cigano, né, e é uma nação cigana. Contudo, o sentimento de identidade nacional que fundamenta uma nação nem sempre existe por si só, podendo ser objeto de uma construção. É nesse ponto aqui que eu falei aquela frase da minha epígrafe do meu trabalho de conclusão do curso, do Benedict Anderson. A nação é uma comunidade inventada. Então, e aí o exemplo entra lá do exemplo italiano. Existia um monte de nações, né, que se consideravam nações distintas ali na Península Itálica, que aí, depois que faz a unificação, tem que se construir um sentimento de identidade. Por isso que fala-se que é uma construção, que aí você vai construindo esse sentimento de identidade aos poucos. E a partir de símbolos como o hino, né, como a bandeira, né, o brasão nacional, né, então você vai colocando a cultura para unificar, para que tenha esse sentimento nacional. O processo de independência do Brasil aconteceu a mesma coisa. Quando o Brasil se torna independente, nem todos se consideravam brasileiros, né? Você tinha aqueles que eram descendentes de portugueses que estavam aqui, você tinha os paulistas, você tinha os nordestinos. Então, por exemplo, os paulistas, ele não falava eu sou brasileiro, falava eu sou paulista, né? Ele não se considerava brasileiro nem português, se considerava paulista, né? O mineiro se considerava mineiro. Então, depois da independência, vai se construindo também esse sentimento de brasilidade, para falar, nós somos o Brasil. E o exemplo que a gente sempre dá aí, né, atualmente, para você entender como que a construção se faz, esse sentimento.
né, nas épocas dos jogos, como Olimpíadas e Copa do Mundo, né, você vê exacerbado esse sentimento de nacionalidade, de identificação com o símbolo nacional. Um outro exemplo, que é muito bom vocês assistirem, é o filme A Onda, onde os alunos, né, estão ali no filme debatendo essa questão de nacionalidade. Eles fazem esse debate lá, né, um fala, pô, nacionalismo é bom, mas na Copa do Mundo, a bandeira da Alemanha. Aí vem o outro e questiona, fala assim, não, mas o nacionalismo, quando ele, né, se torna autocrata, né, radical, ele é ruim, né, que aí levou o que os alemães bem conhecem, né, que foi o nazismo. Então, eu já passei esses filmes para vocês, mas, né, se puder assistir, assistam. O século XIX foi pródigo na invenção das tradições. O ensino de história nas escolas, os museus e imprensa, por exemplo, foram usados como instrumentos de construção das glórias nacionais. Então, a história sempre foi usada, né, para construir a nação, né? A história foi usada como instrumento de dominação, né? A história que era estudada aí há 20, 30 anos atrás, praticamente não tem nada a ver com a história que a gente estuda hoje, né? A história antes era usada como para a construção de heróis nacionais, a gente estudava os heróis nacionais, né? As estátuas que estão aí, né, são para glorificar esse passado, né, para criar essa identidade. Então, um exemplo que nós temos aí, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, nós temos muitas estátuas de escravocratas, né, que enaltece aquele passado ali do sul dos Estados Unidos. E aquele sul dos Estados Unidos, ele quis se separar dos Estados Unidos, criou a bandeira dos confederados, né, que eles criaram o nome dos Estados Confederados. Então, e até hoje é muito forte, né, a presença ali da bandeira confederada nos Estados Unidos. Quem puder pesquisar, pode pesquisar. Mas só que ela está muito associada com a escravidão, que foi bastante forte no sul dos Estados Unidos. Tanto é que com essa onda de protestos antirracistas, né, até, por exemplo, a Stock Car, não, a Stock Car aqui do Brasil, a NASCAR, né, que é a Stock Car deles, né, que eles gostam muito dessa categoria de automobilismo, né, tinham a bandeira dos Estados Confederados, e eles baniram essa bandeira exatamente porque era um símbolo, né, da supremacia racial ali da época da escravidão. Então, bandeiras são símbolos fortíssimos, né? Então, existem aqueles que se identificam. Então, por exemplo, numa outra guerra que pudesse haver dos Estados Unidos, separação dos Estados Unidos, o sul escravocrata poderia, né, se abraçar de novo naquela bandeira ali dos Estados Confederados, né? Então, símbolos nacionais são extremamente importantes para essa construção desse sentimento de nacionalidade, para dizer nós somos uns e eles são os outros, né? Outro sentimento é esse sentimento de alteridade, O outro faz com que a gente faça, veja o que está próximo como o sentimento que você é irmão. Por exemplo, um paulista e um nordestino, eles não se identificam muito, não. Mas, porém, se você colocar os dois lá na China, eles vão se identificar rapidinho, porque eles vão dizer, nós aqui somos brasileiros, eles são os outros, né? Apesar que não existe essa identidade entre eles, mas quando você coloca de frente para o outro, essa identidade acaba acontecendo. E isso acontecia muito nas guerras, né? Se você quer aumentar o sentimento nacional do seu povo, se você governa um Estado que ainda não tem aquele sentimento nacional fortalecido, né? O Bismarck fez isso muito na Alemanha, para formar o povo alemão, né? Nas guerras contra a França. Então, aqueles povos que estavam ali, que formou a Alemanha, aumentava o sentimento de nacionalidade deles quando eles faziam uma guerra contra a França. Nada a ver o alemão com o francês, né? Então, ele aumentava aquele sentimento de nacionalidade daqueles que formavam a Prússia, que deu origem à Alemanha, em relação aos franceses. Então, e essa é a história da guerra. Hoje a gente não faz tanta guerra, mas nós temos os jogos. Então, quando joga Brasil versus Alemanha, né,
aumenta esse sentimento, né? Eles são os outros e nós somos o Brasil, nós falamos português, nós vestimos verde e amarelo. Hoje em dia nem sempre se usa o verde e amarelo, né? Tem gente que tá com vergonha aí de usar o verde e amarelo. No campo das artes, o romantismo também alimentava a exaltação nacionalista. Então, vai se usando as artes, a música, uma série de coisas para valorizar o elemento nacional. No caso aqui brasileiro, nós tivemos o Zé Carioca, a criação do Zé Carioca pela Disney, ajudou, né, a construção do sentimento nacional brasileiro, e também uma outra foi me fugiu da memória, uma artista que usava um monte de fruta na cabeça, fugiu a memória dela, mas que foram usados como símbolos do Brasil durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, né? Ele estava pipocando em movimentos nacionais aí, e aí a ditadura militar e a ditadura militar, né, foi o primeiro ano que o Brasil foi campeão mundial, também usou aquela vitória, né, da seleção de 70 como se fosse reflexo da política, né? Falaram só, o Brasil está no auge, né? Quer dizer, eles ganharam lá, foi o regime que fez com que eles ganhassem, né? Então, usa-se, né, esses elementos para fazer essa unidade nacional. Esportes, músicas, filmes são muito usados. Em oposição ao nacionalismo de forte caráter liberal, Marx e Engels afirmaram no Manifesto Comunista que os trabalhadores não têm pátria, né? Aí entra aquela frase de Marx, proletariados de todas as nações, univos, né? A ideia é que o marxismo teria que ser internacionalista, que essa separação de nação fazia com que um trabalhador ficasse contra o outro, né? E aí, por exemplo, numa guerra, né, a guerra ela é feita pelos que estão no poder, mas quem vai para o fronte de batalha são soldados, né, eram trabalhadores lá que tem que se alistar e batalhar. Então, Marx dizia que o nacionalismo colocava trabalhador contra trabalhador, colocava a mesma classe contra ela mesma. Então, por isso que ele vai contra o nacionalismo e propõe o internacionalismo, né? Que seria esse mundo sem barreiras, onde seria um povo só, né? Na questão racial, a gente já superou isso, né? Não tem mais essa diferença de raça, mas continua essa separação de nação, né? Então, e dentro do marxismo, depois que teve a Revolução Comunista, a gente vai ter uma disputa entre internacionalista e nacionalista, que vai ser a disputa entre Stalin e Trotsky, né? Stalin queria a revolução num país só, Trotsky queria que a revolução fosse para o mundo inteiro, né? E o Marx dizia que a revolução comunista só daria certo se fosse mundial, porque não tem jeito de haver comunismo de um país só, né? E ele estava certo, tanto é que a gente vê aí o comunismo de um país só, como Cuba, como a Coreia do Norte, não dá certo, né? Porque você não tem abastecimento, né? O abastecimento se dá no globo. Então, o comunismo ele tem que ser globalizado, segundo Marx. Teria que ser globalizado, segundo Marx. E aí, o Trotsky queria que continuasse a revolução, o Stalin não. Aí Stalin pegou e matou Trotsky, né? Venceu Trotsky nessa batalha e se tornou o ditador supremo lá na União Soviética, se tornando aí um dos regimes totalitários da época, né? Quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando de Alemanha nazista, Itália fascista e da União Soviética stalinista. Hoje terminamos. Foi muito bom estar com vocês. Até a nossa próxima aula.